Uma mãe colocou suas filhas para dormir, mas quando foi ao quarto delas na manhã seguinte, uma das meninas tinha sumido. A polícia rapidamente se juntou às buscas, percebendo que ela claramente não tinha saído de casa por vontade própria. Apesar de descobrirem algumas pistas chocantes, a busca por respostas durou anos. Eventualmente, os detetives conseguiram desvendar a verdade, e o negócio foi realmente de cair o queixo. Kirsten Hatfield nasceu em 12 de fevereiro de 1989, em Midwest City, Oklahoma. O pai da menina largou a família logo após o nascimento dela, o que fez com que a mãe Shannon se mudasse para a casa dos pais. Eles ajudaram a criar a criança, e quando a Kirsten completou 2 anos, elas se mudaram para sua própria casa. Mais tarde, a Shannon se casou de novo e sua segunda filha, Faith, nasceu. Esse casamento também não durou muito, deixando a mulher criando as filhas sozinha. Apesar de ser nova, a Kirsten ajudava a mãe a cuidar da irmãzinha. Graças a isso, ela se tornou muito independente e se dava super bem com a Faith. As meninas dividiam um quarto enquanto a mãe dormia no quarto ao lado. Na noite de 13 de maio de 1997, quando a Kirsten tinha 8 anos de idade e sua irmã tinha 3, a Shannon preparou as meninas para dormir. Geralmente ela lia uma história, mas dessa vez a Faith já tinha caído no sono, e a mulher não quis acordar a pequena. Ela desejou boa noite para a filha mais velha e foi para o seu quarto, deixando a porta do quarto das meninas um pouco aberta. Ela fazia isso toda a noite, caso alguma delas acordasse e a chamasse. Lá por volta das 3 horas da manhã, a Shannon acordou com um barulho vindo do quarto da filha. Achando que as meninas tinham acordado, ela foi até lá. No entanto, assim que chegou no corredor e se aproximou da porta do quarto, o barulho parou. Supondo que elas tivessem voltado a dormir, ela decidiu não acordá-las e estava prestes a voltar para o quarto. Mas, antes de ir, algo estranho chamou sua atenção. A porta do quarto das meninas estava completamente fechada. Embora a Shannon sempre a deixasse entreaberta, ela pensou que uma das meninas pudesse ter fechado ou que ela mesma tivesse esquecido de deixar aberta. A Shannon se aproximou da porta, abriu um pouquinho, mas não entrou no quarto, e então voltou a dormir. Na manhã seguinte, por volta das 6h30 da manhã, a Shannon foi acordar as meninas. Ela entrou no quarto e viu que apenas a filha mais nova, Faith, estava na cama. Ela acordou e perguntou onde estava Kirsten, mas a Faith não sabia. A mulher imediatamente começou a revistar a casa inteira, mas a menina não estava em lugar nenhum. Ela olhou lá fora, depois ligou para todos os amigos cujos filhos eram amigos da Kirsten. Ela esperava que a menina tivesse ido para a casa de um deles, mas todos disseram que não a tinham visto. Depois disso, a Shannon ligou para o pai dela, que morava perto. Sua última esperança era que a menina tivesse ido para lá, mas ele também não a tinha visto. Percebendo que a Kirsten tinha desaparecido, ele mandou a Shannon ligar para a polícia e foi correndo para a casa delas. Então a mulher ligou para o 911 e os oficiais chegaram no local em poucos minutos. Inicialmente, eles pensaram que a menina pudesse estar escondida em algum lugar da casa ou que tivesse saído para caminhar. Naquela cidade pacata, nunca tinha rolado um caso de uma criança ser sequestrada de dentro do próprio quarto. Então, a polícia local nunca tinha lidado com nada parecido. No entanto, logo os oficiais perceberam que a situação era muito mais séria. Ao inspecionarem o quarto da Kirsten, encontraram a janela um pouco aberta com algumas gotas de sangue no batente. A polícia foi lá fora e começou a examinar a área ao redor da janela. A poucas jardas dali, descobriram uma peça de roupa íntima infantil no chão, manchada de sangue. Os oficiais pediram para Shannon confirmar se pertencia à filha, e ela reconheceu na hora. Os investigadores sacaram que estavam lidando com um sequestro, e mais policiais foram chamados imediatamente. Enquanto revistavam a área atrás e ao redor da casa, a polícia interrogou a mãe da menina. Ela contou que acordou às 3 horas da manhã após ouvir um barulho. De repente, ela se deu conta de que, naquele momento, um criminoso desconhecido provavelmente estava levando a Kirsten. As buscas ao redor da casa não deram em nada, e a polícia começou a entrevistar todos os moradores da vizinhança. Infelizmente, ninguém viu ou ouviu nada de suspeito naquela noite. A única pista que os detetives conseguiram foi que um dos vizinhos foi acordado por um cachorro latindo por volta das 3 horas da manhã, coincidindo com a hora do sequestro. Sem pistas sólidas, os investigadores recorreram a um psicólogo infantil para falar com a Faith. Apesar de ter apenas 3 anos, ela contou que presenciou o sequestro. No entanto, ela ficava repetindo apenas uma frase: "Uma pessoa má veio e levou minha irmã." Isso confirmou mais uma vez que a menina não saiu de casa por vontade própria, mas não deu mais nenhuma dica para identificar o culpado ou achar a Kirsten. Os detetives tiveram que recomeçar a investigação praticamente do zero. A suspeita inicial caiu sobre alguém que conhecesse bem a Kirsten, já que parecia improvável que um estranho pudesse levá-la do próprio quarto sem fazer um pio.
Trabalhando nessa teoria, a polícia descobriu que a mãe da menina tinha um histórico de problemas com drogas. Os detetives consideraram a possibilidade de o sequestro estar ligado a isso. Talvez a mãe devesse dinheiro para gente do submundo do crime e eles decidiram pegar a filha como pagamento. A alternativa era ainda mais arrepiante. A polícia não descartou que a mãe pudesse ter entregado a filha por vontade própria. Isso explicaria por que o sequestro foi quase silencioso. Eles falaram com a Shannon, mas ela negou qualquer envolvimento. Ela afirmou estar limpa de substâncias ilegais há muito tempo e insistiu que jamais entregaria a filha. Os detetives não correram para tirar a suspeita sobre ela, mas não conseguiram achar nenhuma prova que apoiasse o envolvimento da mãe. Então, a polícia decidiu pedir ajuda ao público através da mídia, pedindo que as pessoas compartilhassem qualquer informação sobre o caso. Nos dias seguintes, o departamento de polícia recebeu centenas de ligações e os detetives checaram cada pista diligentemente. A maioria era bem superficial e não tinha nada de valor. No entanto, os investigadores logo trombaram com uma dica perturbadora. Uma mulher ligou suspeitando que seu namorado estivesse envolvido num sequestro. Ele andava agressivo, chegando a dizer durante uma briga que, se ela não o obedecesse, ele faria com ela o que fez com a Kirsten Hatfield. Quando a polícia começou a investigar esse cara, descobriu outro fato alarmante. Ele conhecia o irmão da Shannon, o que significava que a Kirsten poderia conhecê-lo. Além disso, as meninas e a mãe moravam numa casa que antes pertencia ao irmão dela, levando os investigadores a crer que o suspeito conhecia o layout do lugar. O homem também tinha um histórico que já era conhecido da polícia, incluindo envolvimento com drogas e até agressão. Tudo apontava para ele. No entanto, o cara alegou que estava num bar naquela noite. A polícia verificou a informação e várias testemunhas confirmaram o álibi dele, dizendo que ele ficou no bar até por volta das 4 horas da manhã, eliminando a chance de ele ter levado a menina. Depois disso, os investigadores seguiram centenas de outras pistas, mas todas deram em becos sem saída. O caso se arrastou por meses e, a cada dia, a esperança de achar a Kirsten viva diminuía. A mãe dela não conseguia só esperar sem fazer nada enquanto a polícia patinava. Desde os primeiros dias, ela tentou de tudo para localizar a filha. Deu entrevistas, espalhou panfletos e até investigou vários suspeitos por conta própria. Nessa busca pela verdade, a Shannon enfrentou vários desafios. Por exemplo, ela teve a ideia de procurar empresas locais no condado, pedindo para colocarem panfletos da Kirsten em seus escritórios e lojas. Para sua surpresa, muitos recusaram, dizendo que ia contra as políticas da empresa. Ela também tentou uma reunião com o governador do estado, mas não deu certo. A Shannon também organizou um pequeno centro com o objetivo de atrair voluntários para o caso da Kirsten. Eles focavam em distribuir panfletos e falar com a mídia, mas a Shannon encontrou novos problemas. Alguns voluntários roubaram dinheiro. Outros mentiram sobre o trabalho feito e usaram a mídia para aparecer. Apesar de tudo, ela nunca desistiu de buscar a verdade por muitos anos. Em certo momento, a Shannon percebeu que a abordagem atual não estava funcionando, o que a fez seguir um caminho diferente. Ela se matriculou na faculdade, formou-se em criminologia e se tornou oficial de liberdade condicional. A Shannon escolheu esse caminho não só para achar o sequestrador da filha, mas também para proteger os outros de criminosos que pudessem sair da prisão e ainda representar uma ameaça. Ela acreditava piamente que a pessoa que levou a Kirsten tinha outras condenações criminais. Em seu estudo detalhado de indivíduos com passado violento em sua cidade e arredores, ela tentou achar qualquer ligação com o sequestro da filha. No entanto, no fim das contas, todos esses esforços não deram em nada. Nesse ponto, a Shannon se conformou com a probabilidade de que a Kirsten provavelmente não estivesse mais viva e que ela nunca conseguiria trazê-la de volta. Mesmo assim, ela nunca abandonou a busca por respostas completamente. A polícia ocasionalmente reabria o caso, examinando novas pistas, mas sem sucesso. Em parceria com o FBI, eles até criaram um retrato falado de como a Kirsten seria anos após o sequestro. Ninguém acreditava que ela estivesse viva, mas sem os restos mortais, não podiam declarar isso com certeza absoluta. A estagnação do caso durou muitos anos, até uma reviravolta inesperada. Em 2014, uma mulher ligou para a polícia com uma história bem bizarra. A avó dela tinha falecido recentemente e, enquanto ela mexia nas coisas que sobraram, achou um diário. Nele, a avó detalhava como seu próprio filho tinha confessado ter matado a Kirsten Hatfield. O relato tinha tantos detalhes que os detetives não duvidaram da autenticidade da informação. Segundo o diário, o homem sequestrou a Kirsten do quarto dela e a levou para uma cidade vizinha onde ele tinha uma casa. Lá, ele a submeteu a atos terríveis e a assassinou brutalmente.
A descrição de todo o processo ocupava várias páginas, deixando até os investigadores mais cascudos horrorizados. Além disso, o diário mencionava que tudo tinha sido gravado em fita de vídeo. Os detetives trouxeram o filho da mulher imediatamente para interrogar. Enquanto esperavam que ele negasse tudo, as palavras dele o surpreenderam ainda mais. Ele alegou não ter envolvimento no crime, mas disse saber quem cometeu, porque a menina foi morta na casa da sua ex-namorada. Isso deixou a polícia confusa, fazendo com que pedissem o endereço dessa casa. Os detetives conseguiram um mandado rapidinho e enviaram a equipe para examinar a propriedade. O primeiro passo foi aplicar luminol, uma substância que brilha ao contato com o menor traço de sangue, mesmo que tenha sido limpo. Quando os peritos fizeram isso, ficaram em choque total. Um deles disse mais tarde que a casa inteira brilhou como uma árvore de Natal. O produto revelou que havia sangue praticamente em todo lugar e, o mais importante, os padrões das manchas batiam com os detalhes macabros do assassinato descritos no diário. Os peritos arrancaram tábuas do chão, cortaram partes do papel de parede e mandaram tudo para o laboratório. Eles também montaram uma equipe para escavar a propriedade, esperando achar o corpo da menina. Além disso, a polícia achou uma caixa na casa com centenas de fitas de vídeo, lembrando do que dizia o diário. Eles sabiam que uma daquelas fitas deveria ter imagens da vítima sendo abusada. Os detetives revisaram meticulosamente cada fita, um processo que levou horas e horas. No entanto, nenhuma das fitas tinha nada a ver com o assassinato. As escavações também não deram em nada. Não havia restos mortais nem provas no solo da propriedade. Mas aí os detetives enfrentaram a reviravolta mais inesperada. Os peritos que analisaram os restos das manchas de sangue na casa concluíram que o sangue era de um animal, não de um humano. Isso foi um choque absoluto para a polícia, pois eles tinham certeza de que estavam prestes a resolver o caso da Kirsten. Em vez disso, os investigadores encararam mais uma pista falsa. O que foi aquilo exatamente? Ninguém sabe. Talvez alguém tenha decidido pregar uma peça cruel na polícia, ou o diário foi escrito por alguém com problemas de saúde mental que viu a notícia do sequestro e acreditou numa história criada na própria cabeça. Mesmo assim, os detetives continuaram esperando que, cedo ou tarde, a verdade aparecesse. Porém, nenhuma pista nova surgiu e o caso parou de novo. No verão de 2015, o caso da Kirsten foi passado para um novo detetive chamado Daryl Miller, que decidiu começar uma investigação do zero. Ele estudou todos os documentos e registros e, em certo ponto, notou algo peculiar. Para sua surpresa, o Miller percebeu que, em todos esses anos, seus antecessores não tinham examinado peças cruciais de evidência, o sangue no batente da janela do quarto da vítima e na roupa íntima dela. Embora essas provas estivessem guardadas no depósito por algum motivo inexplicável, elas não tinham sido enviadas para análise no laboratório. Talvez, naquela época, a polícia achasse que o sangue era da menina e que analisá-lo não daria em nada. O Miller decidiu corrigir isso e mandou as provas para o laboratório. Logo, ligaram para ele dizendo que ambas as amostras de sangue não eram da Kirsten, mas de um homem desconhecido. Esse era o avanço que todos esperavam, mas o detetive enfrentou um novo desafio. A amostra de DNA do sequestrador foi imediatamente enviada para o banco de dados do FBI, mas não deu nenhum match. Isso podia significar que ele não tinha cometido crimes graves ou que isso aconteceu antes da criação do banco de dados. Mesmo assim, o Miller não desanimou. Ele decidiu coletar amostras de DNA de todos os homens envolvidos no caso desde o sequestro. A polícia montou uma lista, localizou cada pessoa e mandou o DNA para o laboratório. Surpreendentemente, todo mundo aceitou dar a amostra na hora. Isso fez os investigadores pensarem que o assassino talvez não estivesse nos arquivos do caso. Apesar disso, o Miller esperou pacientemente pelos resultados, até que finalmente recebeu a ligação do laboratório. Os peritos tinham terminado a análise de uma das amostras e descobriram que ela batia perfeitamente com o sangue achado no batente da janela e na roupa íntima da vítima. O sujeito era Anthony Palma, de 56 anos, um vizinho da família Hatfield, que morava exatamente do outro lado da rua. O Palma foi uma das primeiras pessoas com quem a polícia falou no dia do sequestro. Naquela época, ele disse que acordou por volta das 3 horas da manhã por causa do cachorro latindo. Agora, com a confirmação do envolvimento dele, os detetives decidiram falar com ele de novo. Embora a prova de DNA fosse mais do que suficiente para uma condenação, os investigadores esperavam conseguir uma confissão. Primeiro, isso ia agilizar muito o julgamento. E segundo, só ele sabia onde estava o corpo da Kirsten, sendo quase impossível achar os restos mortais sem a cooperação dele. Os detetives decidiram agir com cautela. Convidaram Anthony para um interrogatório, dizendo que era apenas rotina.
Supostamente, eles estavam reentrevistando todo mundo, inclusive os vizinhos, na esperança de colher alguma informação nova. Na real, a missão era fazer ele admitir se já tinha entrado na casa da família Hatfield. No começo, os detetives perguntaram se ele lembrava de mais alguma coisa daquela noite. O Anthony contou a mesma história de 18 anos atrás. No entanto, dessa vez ele acrescentou um detalhe novo. Ele teria visto um carro branco estacionado na frente da casa da Kirsten, mas não deu muita bola. Depois a polícia perguntou sobre a relação dele com a menina e a família. O Anthony disse que os conhecia como vizinhos, mas que nunca interagiu com a Kirsten pessoalmente. Ele acrescentou que naqueles anos se dava bem com as outras crianças do bairro. Por exemplo, elas às vezes pediam para ele consertar as bicicletas ou passavam lá para ganhar doces. Em seguida, a polícia perguntou se ele já tinha entrado na casa da Kirsten. Talvez a mãe da menina tivesse pedido ajuda ou ele tivesse ido apenas para bater papo. No entanto, o Anthony afirmou que nunca tinha entrado na casa enquanto a família morava lá. Para os detetives, esse foi o momento-chave do interrogatório. Considerando que o sangue do homem foi achado no batente da janela do quarto da vítima, eles acabavam de pegá-lo na mentira. Graças a isso, no tribunal ele não poderia alegar que o sangue foi parar lá em outra situação, tipo numa visita em outro dia. Porém, tinha um problema. A casa onde a Kirsten morava já tinha pertencido a um amigo do Anthony, e ele admitiu ter visitado o lugar naqueles anos. Mas a amostra de sangue no batente estava claramente fresca e não poderia ter sido deixada lá tantos anos atrás. Os detetives decidiram ir para a parte principal e informaram que o sangue dele foi achado no quarto da Kirsten e na roupa íntima dela. O Anthony começou a negar, repetindo que nunca tinha entrado na casa. Os investigadores tentaram arrancar uma confissão, mas ele bateu o pé na negação. Então, eles resolveram mudar a tática e saíram da sala. O detetive Miller entrou para falar com o Anthony. Ele levou uma foto da Kirsten e colocou na mesa na frente do suspeito. O Anthony imediatamente empurrou a foto para longe e evitou olhar para ela durante o resto da conversa. O Miller fez várias perguntas, esperando que o Anthony desse um escorrego, mas ele continuou negando tudo. Percebendo que não iam conseguir uma confissão, a polícia decidiu encerrar o interrogatório e prendeu o homem. Depois disso, conseguiram um mandado de busca para a casa dele. Escavaram toda a área minuciosamente, mas não acharam nenhum rastro dos restos mortais da menina nem qualquer outra prova. Durante o julgamento, o Anthony continuou negando o envolvimento, mas os resultados do DNA falavam por si. No tribunal surgiram detalhes extras que a polícia tinha deixado passar na investigação inicial. Descobriu-se que o Anthony já tinha tido rolos com a lei. Alguns anos antes do sequestro da Kirsten, ele tinha invadido o quarto de outra menina e a agredido. Ele também tinha sido preso nos anos 80 por um ataque envolvendo arma. Isso reforçava o status do Anthony como um criminoso perigoso, mas por algum motivo as condenações passadas dele foram ignoradas em 1997. No final de 2017, o júri o considerou culpado pelo sequestro e assassinato da Kirsten, condenando o Anthony à prisão perpétua. Durante todo o julgamento, ele nunca revelou o local dos restos mortais, e a polícia duvida que algum dia vá achar a menina. O problema é que o Anthony trabalhava nos serviços de parques. Conhecendo bem áreas remotas, ele poderia ter enterrado o corpo onde os investigadores talvez nunca cheguem. Mesmo assim, a mãe da vítima insistiu em tentar achar a filha. Ela ligava regularmente para o Anthony e o visitava na prisão, passando horas buscando respostas. A cada conversa, ela sentia que o criminoso estava mais perto de revelar onde estava o corpo, mas isso nunca rolou. No começo de 2019, o Anthony foi morto pelo seu colega de cela, motivado por uma treta pessoal vinda do crime que o Anthony cometeu contra a criança. Como resultado, a única esperança da família Hatfield de localizar o corpo da menina reside na chance de caçadores ou viajantes toparem com ele em algum parque nacional remoto.